Boa tarde a todos. Agradeço aos mentores da Associação Espírita Lauro Machado e aos dirigentes da casa pela confiança e por mais esta oportunidade. Estamos iniciando o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis. E o tema de hoje é Ajuda-te e o céu te ajudará. Nesta lição de Kardec, ele trata de questões fundamentais dentro da doutrina espírita. Ele fala da infância da humanidade, da reencarnação, da lei do trabalho e da nossa relação com o mundo espiritual. E a lição de hoje começa com uma citação do Evangelho de São Mateus, na qual Jesus diz: Buscai e achareis. Batei à porta e ela se vos abrirá. Todo aquele que pedir, receberá. E todo aquele que bater à porta, ela se abrirá. Pois bem, mas isso é automático? Basta eu pedir para obter? Basta eu bater a porta para a porta se abrir? E a resposta, infelizmente, é não. Para receber o que se pede e para a porta se abrir, é preciso primeiro que haja um merecimento e depois que haja a necessidade. Então, mereço o que eu estou pedindo? E se eu mereço o que eu estou pedindo, será que é necessário para mim neste momento? Exato. Então, diante dessas questões é que os nossos pedidos serão ou não atendidos, Então, Deus fará uma concessão, haverá essa concessão divina e no devido tempo, e não no tempo em que nós acharmos e nós pretendemos que aquilo aconteça. Então, as nossas preces, na verdade, nós fazemos as preces acomodados, esperando que tudo caia do céu, como num passe de mágica. E Jesus sempre nos disse que tudo passa pelo trabalho. Então, se a gente quer determinada coisa, temos que trabalhar para que esse desejo aconteça. E nós temos uma visão passional com a lei da causa e efeito, que é a ação e as consequências. Não há castigo e nem também merecimento pelo que se faz. O que nós fazemos de certo e errado em nossas vidas terão consequências. Então, claro, se eu jogo uma pedra para o alto pela lei da física, a pedra vai cair. Kardec fala na lição da infância da humanidade. Então, nos primórdios da civilização, havia as necessidades básicas, de se alimentar, de se reproduzir, de se proteger. Então vivia-se perto de regiões com água para poder caçar, pescar, etc. Vivia-se dentro de cavernas para se proteger dos tempos de animais, da temperatura, de chuva, etc., dos animais e assim sucessivamente. Passou-se o tempo já e hoje nós ignoramos que houve progressos importantíssimos já nos primórdios. Você vê, descobriu-se o domínio do fogo, teve o domínio do fogo, a descoberta da língua para se comunicar, importantíssimo. Quanto progresso não teve depois que descobriu a fala, desenvolvemos a fala para se comunicar. Então, nós percebemos que ainda hoje existem pessoas que vivem como se estivessem naquela era primitiva ainda, só pensando, só preocupado em se alimentar, só preocupado com a sua proteção pessoal, só preocupado com os prazeres, com os desejos, etc. E Kardec nos diz que nós temos algo a mais que os animais, o desejo. O desejo incessante do melhor, do progresso. Isso é importante. E é por causa do desejo, não só dos prazeres materiais, mas do desejo em geral. E é por causa do desejo de viver
num mundo melhor, viver de outro modo, de se relacionar de outras formas, de ter mais comodidade, é que o homem desenvolveu a sua inteligência. E na busca, né, de meios para a satisfação de seus desejos, de suas ambições. Né? Então, nós temos um filme antigo que é Uma Odisseia no Espaço. Né? O primata ele estava com um osso e ele bateu o osso no chão e o osso se quebrou e ele viu cavacos, né? E percebeu que com aqueles cavacos ele podia usar como para cortar outros objetos ou mesmo para se defender, para matar outros animais, etc. Então, naquela época ele passou a dominar esses materiais para cortar ou para se defender, ou para caçar. Eles já estavam à frente dos outros e assim foi se desenvolvendo. Então, o desejo de melhorar passou pela ambição, pelo desejo do poder, de projeção, de prazer e tal. Então, o egoísmo, né, esses desejos, num primeiro momento, foi a mola propulsora para o desenvolvimento da inteligência. Foi aquilo que deu o start. Né? Então, buscava-se o prazer pessoal e era o desejo por melhoras. Pois bem, então desenvolveu-se a inteligência para a satisfação desses desejos. O problema é que o egoísmo se impregnou em nós de uma tal forma que ainda hoje nós não nos desvencilhamos dele. Esses primeiros sentimentos, esses primeiros impulsos compeliram os homens a descobertas. Isso é fato. Né? As descobertas, as invenções, o aperfeiçoamento da ciência, e ciência é conhecimento. Bom, então nós chegamos à fase da adolescência da humanidade, vamos dizer assim. Desenvolvimento da inteligência. Começaram então os estudos para aperfeiçoar a nossa moradia, torná-la melhor, a nossa proteção, formas de conseguir mais e melhores alimentos, o modo de viver, etc, etc. Então, tudo passou a ser aperfeiçoado. Essa é a história. Então, do telégrafo, nós chegamos ao telefone celular. Né? É difícil imaginar hoje um mundo sem um aparelho celular. Né? Do raio-x, que matou muitas pessoas por causa daquela irradiação ali, etc. Nós chegamos à ultrassonografia, à ressonância magnética, e assim vai. Né? A internet primitiva, há uns 20 anos atrás, né? Era primitivíssima. E hoje, olha que coisa que nós temos. Há pouco mais de 60 anos, eu mesmo desconhecia o que era computador, acho que nem existia. Então, descobriu-se roupas sintéticas, não precisa só do algodão, né? Descobriu-se o velcro, o zíper, a máquina de lavar roupa, alimentos congelados, remédios, técnicas cirúrgicas, satélites artificiais. É isso, é esse avanço, esse progresso, nos diz Kardec, somente se deu por causa da reencarnação. Então Kardec diz que o homem não progrediria sem a pré-existência, sem a reexistência da alma. Então, se nós nascêssemos, se a vida começasse aqui e fosse uma só, se nós nascêssemos zerados, HD zerado, a humanidade não progrediria, diz Kardec. Se nós viéssemos e não voltássemos mais, nós viemos, mas quando formos não voltamos mais, diz Kardec. Se tudo se acabasse apenas com uma existência, a humanidade se renovaria pela reprodução, mas com os mesmos elementos primitivos, tendo que fazer tudo da estaca zero. A lógica de Kardec consiste no seguinte: sempre que nós desencarnamos e depois reencarnamos, nós trazemos conosco a nossa bagagem moral
e a nossa bagagem intelectual. Essa bagagem, claro, de vivências anteriores. E aplicamos essa bagagem, mesmo que inconscientemente, no desejo de melhoras na nova existência. Então, nós já demos saltos incríveis em matéria de desenvolvimento tecnológico, em matéria de inteligência, conquistas do homem. E isso é uma prova da reencarnação, de que o progresso obtido hoje é reutilizado para o desenvolvimento do amanhã. Mas quando nós verificamos o comportamento moral, nós não vemos assim mudanças tão drásticas. Ainda hoje, nós vemos guerras pelo poder, disputas por espaço, por recursos, e é aquela eterna luta entre palestinos e judeus, a guerra agora da Rússia com a Ucrânia, tendo como consequência inaceitáveis mortes de crianças, velhos, mulheres, etc, etc, etc. Mas nós obtivemos também vários avanços morais. A escravidão, né, que remonta desde o Egito Antigo, 3, 4 mil anos antes de Cristo, pode ser que exista mais veladamente hoje em dia, mas a sociedade não aceita nenhum tipo de escravidão. Há cerca de 300 anos, aqui no Brasil era natural ter escravos, e esses escravos eram como se fosse objeto, você vendia, trocava, etc., fazia o que você queria. Hoje nós não aceitamos mais, por exemplo, enforcamentos em praça pública, seja de quem for. Não se aceita isso. Não se aceita queimar uma pessoa viva ali em praça pública, no meio da rua ali. Etc. E isso era comum na Idade Média. Em Belo Horizonte há um museu, o Museu da Inquisição. E esse museu retrata a perseguição dos judeus no Brasil do século XVI, quando foi instalada uma extensão do Santo Ofício, né, de Portugal. Então esse Santo Ofício foi instalado aqui no Brasil para identificar, julgar e deportar os judeus que vieram para cá como cristãos novos, né, fugindo da perseguição na Europa, né. Então eles eram aqui identificados, etc., deportados para serem queimados nas fogueiras da Inquisição em Lisboa. Esses cristãos novos, né, só para fazer um adendo, eram judeus. Os judeus começaram a ser perseguidos em determinado momento da história e fugiram, se espalharam pelo mundo. E na Espanha e Portugal, principalmente, eles chegou e disse: olha, você é judeu, se você aceitar ser cristão, você vai ser um cristão novo e você não vai para a fogueira, senão você vai morrer queimado. Então eles aceitavam da boca para fora, mas por dentro eles continuavam professando a sua fé, etc, etc. E eles começaram a fugir também dessas perseguições. E muitos judeus vieram para o Brasil, tem relatos históricos disso aí. Bom, então nós vemos pela história que o homem se desenvolve mais rápido intelectualmente, mas precisa de muito mais tempo para se modificar interiormente, para progredir moralmente. Então, se os vícios do egoísmo e da ambição necessários, né, nos primórdios, foram necessários nos primórdios da civilização, né, infelizmente eles ainda continuam dentro de nós. E nós continuamos muito presos a esses vícios, à busca desse prazer pessoal. Porque é difícil a gente deixar de lado as coisas que nos dão prazer material. É difícil, claro. Então, mas Deus, dentro da sua infinita bondade, permite a migração de espíritos mais evoluídos para poder impulsionar o progresso moral, para que a gente possa dar um salto moralmente falando, é
essa nossa busca incessante do prazer físico e material seria um entrave ao progresso moral. Claro que é. Então, por meio desses espíritos, nós descobrimos que viver só em busca do prazer traz sofrimentos. E esses espíritos mais moralizados têm vindo para nos mostrar outros comportamentos, para nos mostrar que nós precisamos mudar interiormente. Porque a pedagogia seguinte, a pedagogia divina é a seguinte: nós aprendemos com as nossas atitudes, nós aprendemos com a nossa experiência. A nossa bagagem intelectual e moral é composta das nossas vivências, dos nossos aprendizados com a vida, com o vivenciar. Então, todos nós evoluímos individualmente. Somos espíritos em constante progresso. E sempre a lei da causa e efeito nos acompanhará. Então, com o despertar da consciência, nós vamos cada vez mais nos submetendo a essa lei, respondendo pelos nossos atos. Então, quanto mais esclarecido nos tornamos, mais cobranças existirão. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, pode-se questionar assim: o que eu sou individualmente para o mundo? O que eu trouxe individualmente de bom para a humanidade? Então, a não ser perante um pequeno círculo, né, uma família, ambiente de trabalho, círculo de amizades, etc, etc, a nossa presença no mundo é praticamente imperceptível. Diferentemente do que acontece com espíritos, né, como o de Kardec, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros, né? Então, esses espíritos evoluídos que vieram à Terra, né, para que nós pudéssemos dar um salto no progresso moral, através de seus exemplos, através de seus ensinamentos. Com esses exemplos e outros que ainda virão, nós progredimos sempre um pouco mais. A sociedade, então, evolui porque o homem evolui. Nós crescemos coletivamente. Alguns detêm mais conhecimento e mais evolução moral que os outros por causa da bagagem que carregam consigo mesmos. E a lição de hoje nos alerta. Você quer progredir? Você quer melhorar? Então trabalhe. A lei do trabalho é uma lei divina, natural, e Deus não permite a ociosidade. Porque Ele mesmo trabalha sem cessar. A obra da criação não para. A ausência de trabalho atrofia o corpo e a mente. Né? Como se diz vulgarmente, shopping center não é divã e nem catedral. Criou-se a imagem que o trabalho é um fardo, né? Tem a passagem da Bíblia que Adão estava no paraíso, ele foi expulso de lá e foi condenado, dizendo: olha, agora você vai viver do suor do seu próprio rosto, etc. Então, temos aquela relação de preconceito com o trabalho, né? Eu não vejo a hora de chegar o fim de semana para ir ficar em casa, etc. Eu não vejo a hora de sair de férias e quero me aposentar e assim vai. Quando o certo seria o contrário. Seria pedir forças a Deus para continuar trabalhando até o último segundo da minha vida em prol do meu desenvolvimento espiritual. Nós temos que desenvolver nossas tarefas com carinho, com alegria e tentar arrumar um tempo para nos dedicar à nossa família, dedicar ao estudo, dedicar ao próximo. Uma pessoa chegou numa obra, né, e perguntou a um dos pedreiros lá: o que você está fazendo? Ele falou assim: estou levantando uma parede.
Aí ela fez a mesma pergunta para um outro pedreiro, falou assim, o que você está fazendo? Ele falou, estou construindo uma catedral. Então, vê a diferença? Um tem atenção, dedicação no que faz. O outro apenas faz o que se manda, né? Ele não faz com alegria, com objetivo. Ele, na verdade, ele não vê a hora de terminar a jornada de trabalho e ir para casa, etc. Já um empresário deu a mesma tarefa a 2 executivos de seu quadro de funcionários, né? Ele falou assim, olha, vocês vão para a Índia e lá vocês vão analisar e estudar o mercado de calçados. O primeiro executivo, né, disse ao empresário, olha, não adianta vir para cá não. Não adianta comprar maquinário, comprar couro, porque aqui na Índia ninguém usa sapato. Já o segundo executivo disse, olha, pode comprar o maquinário, hein? Pode comprar maquinário, couro e se preparar, porque aqui na Índia ninguém usa sapato ainda. Ou seja, esse executivo não viu o fato de não se usar sapatos como um obstáculo, mas como uma grande oportunidade, né? Como possibilidade de desenvolvimento da empresa, etc. Abriu sua filial. Então, quando a gente quer algo, a gente tem que ir atrás, a gente tem que observar que nós estamos em constantes desafios, né? Então, o que você tem que fazer? Definir metas, reunir forças para chegar nesse objetivo. Ah, mas e se eu bater a porta e ela não se abrir? Busque outras portas. Talvez aquela porta que estejamos batendo não seja a porta certa, não seja a porta ideal para nós naquele momento. Ah, mas e se eu pedir e não obter? Bom, tem que perguntar a si mesmo. Qual o tamanho da minha fé para eu obter o que eu peço? Será mesmo que eu preciso daquilo que peço? Ou será que, sinceramente, eu mereço o que eu estou pedindo? Jesus curava as pessoas tocando nelas, por meio de passe, transmissão de energia, né? Normalmente havia aquele contato. Mas uma mulher que convivia com uma hemorragia por 12 anos, né? 12 anos ela não se curava, né? Ela pensava, não, se eu conseguisse tocar pelo menos nas vestes de Jesus, eu seria curada. E Jesus passando na multidão, naquela multidão, a mulher ali no meio tocou nas vestes de Jesus e se curou. Isso aconteceu porque ela tinha fé que isso aconteceria. E Jesus, quando fazia aquelas curas, aquele passo espiritual, ele falava assim, vá, a tua fé te curou. Então, a fé não pode ser só de palavras, ela tem que vir de dentro da alma, é de dentro para fora e não da boca para fora. Né? Raul Seixas, numa de suas músicas, diz, se você desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Vá, tente outra vez. Então nós devemos buscar, tentar tocar nas vestes de Jesus para curar a nossa hemorragia, sentir Jesus dentro de nós, sentir o seu amor, sentir a sua presença. Nós temos que descobrir a nossa potência espiritual, a nossa alma vibra e está aberta a receber as energias. Então, para buscar e achar, nós temos que ter fé. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter perseverança, nós temos que ter humildade. Se nós buscamos em nome do amor e não do egoísmo, as portas se abrirão. O céu sempre te ajudará, porque Deus não nos abandona. Mas primeiro, nós devemos nos ajudar a nós mesmos. Fazermos a nossa parte, aquilo que nos cabe. E depois, certamente, o céu nos ajudará. Resumindo, 4 questões. Podemos pedir
qualquer coisa para Deus? Poder pode. Mas às vezes a gente nem sabe se nós poderemos lidar com aquilo que estamos pedindo. Ou como nós lidaremos com aquilo que estamos pedindo. Nem se estamos preparados para essa nova situação. Se eu peço para ficar milionário, por exemplo, será que eu mereço? Bom, e o que é mais difícil? Será que eu saberei administrar isso tudo? Nem sempre o que queremos é o que necessitamos. E Deus sabe quais são os nossos pontos fracos e aquilo que necessitamos. Somos, eternos pedintes e não observamos que Deus nos dá mais do que merecemos, porque Ele é misericordioso e as barreiras dos nossos caminhos são criadas por nós mesmos, são criadas agora ou foram criadas em outras vidas nossas. E Deus não pode fazer por nós aquilo que é a nossa obrigação. Nem Deus vai permitir que a gente pule etapas, porque senão nós não teremos o mérito do dever cumprido. Não podemos nos esquecer que as situações vividas por nós é que contribuem para o nosso aprimoramento. São as experiências que nos conduzem ao aprimoramento. As bênçãos são multiplicadas quando nós abrimos os nossos caminhos. Se eu sou bom, eu atraio o bem. Se eu ajudo, eu também sou ajudado. É a lei da atração. Essa. A segunda questão. Qual o sentido da palavra ajuda-te, da expressão, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Não fique esperando por milagres. Se eu ficar só reclamando e rezando, eu vou ficar ajoelhado e reclamando mais ainda. As conquistas vêm com o trabalho, com o aprendizado. Não pode se acomodar. Não podemos ficar somente na condição de vítimas, de pedintes. Se eu sofro, não estou sendo castigado, mas recebendo o reflexo das escolhas que eu fiz. Se eu vibro na frequência do mal, são com esses fluidos do mal que eu vou me relacionar. E serão esses fluidos que te direcionarão os meus pensamentos. Ninguém neste planeta, no nosso estágio evolutivo, é coitadinho. Nós sabemos a diferença do bem e do mal. Sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. A dor desperta em nós sentimentos. Faz com que nós entremos em sintonia com Deus. Então, nós temos que aceitar as nossas expiações com sentimentos nobres. Temos que mudar a nós mesmos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Batei e as portas se abrirão. Mas como pretender que as portas se abram para mim, se nem a minha porta interna eu abri primeiro? Nós temos que primeiro abrir os nossos corações, deixar o amor entrar em nossas vidas. O amor é Deus em nós. O amor é Deus em nós. E com o amor os nossos sofrimentos serão menos intensos. Não podemos ficar enclausurados dentro de nós mesmos. Nós temos que nos libertar dessas nossas próprias amarras. Terceira pergunta: como Deus nos ajuda? Dando aquilo que precisamos, retribuindo nossas boas ações. Ele nos ajuda principalmente permitindo o progresso dos espíritos, nos dando sempre mais uma oportunidade, quantas forem necessárias, por meio da reencarnação. A reencarnação é uma verdadeira bênção. A vida, a reencarnação, a nova existência é um presente de Deus. É um presente embrulhado com amor e com misericórdia. E como a humanidade progride? Por fim, progride pelo trabalho, pelo desejo do progresso de cada um.
A alma conserva os sentimentos obtidos, os conhecimentos obtidos também, principalmente. O aprendizado fica para ser aprimorado e aplicado em mais desenvolvimento a cada nova existência. Então, o aprendizado fica e ele vai ser aprimorado a cada nova existência. O mesmo se dá com amor. Quanto mais amamos, mais somos amados e mais aprendemos a amar. Peçamos a Jesus, peçamos aos bons espíritos que nos ajude a aproveitar essa oportunidade reencarnatória. Pois somente assim nós estaremos ajudando a nós mesmos para o nosso progresso espiritual. E nós possamos estar certos de que, em razão da infinita misericórdia de Deus, quando nós aprendermos a nos ajudar espiritualmente, o céu certamente nos ajudará. Muito obrigado a todos e que nós tenhamos uma semana de muito trabalho e de muitos progressos espirituais. Que Deus abençoe.